Eu quero saudar a igreja centenária com a graça e a paz do Senhor, esperando que essa igreja seja sempre um testemunho vivo aqui nesse bairro nosso, e que o reverendo Marcelo seja sempre essa bênção que ele tem sido até agora. Não é de hoje, desde 93, que eu ando mandando a vida dele. E ele, coitado, sofre porque ele é muito cuidadoso em atender o que eu peço. E então ele fica por aí, nesses cantos do mundo, sofrendo. Agora aqui, ele foi feliz porque ele arranjou a esposa. Ele e a esposa devem viver muito bem. Ela é brava, ele também é. Então eu fico pensando que de vez em quando eles devem dar uma encontrada por aí. Mas logo se acerta. Isso eu só suponho, não tenho certeza, não. Eu quero saudar toda a igreja com a graça e a paz de Jesus Cristo. Esta é uma igreja que eu amo muito, das que eu pastoreei. Eu pastoreei muitas igrejas. Entre elas, esta aqui, durante 9 anos, né? 7 anos. E amei muito essa igreja. Como eu amo o PH dessa igreja, a SAF dessa igreja, a mocidade dessa igreja. Eu tenho escrito lá em casa um papelzinho com os primeiros 25 anos da igreja. Se alguém quiser ler isso, eu posso passar para ele no jornalzinho. E eu guardo com muito carinho aquilo lá. E hoje nós estamos aqui para falar alguma coisa. Qual é o assunto de hoje, Mano? As bênçãos do jubileu. Hein? As bênçãos do jubileu. As bênçãos do jubileu. Eu vou pedir a Aretosa para fazer a leitura do Velho Testamento e depois eu vou pedir o Marcelo para fazer a leitura do Novo Testamento. Vamos ouvir essas duas leituras. A senhora, por favor, fique de pé. Só. Levíticos, capítulo 25, do versículo 1 ao 18. Disse o Senhor a Moisés no monte Sinai: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos porás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano, haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo na tua seara, não cegarás, e as uvas da tua vinha não podada não colherás. Ano de descanso solene será para a terra. Mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento, a ti e ao teu servo, e à tua serva, e ao teu jornaleiro, e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado, e aos animais que estão na tua terra. Todo o teu produto será por mantimento. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos serás. E tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. É o 11, né? O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo.
nem nele colhereis as uvas das vinhas, não podadas, porque é jubileu. Santo será para vós outros, o produto do campo comereis. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Quando venderes alguma coisa ao teu próximo, ou a comprares da mão do teu próximo, não oprimas teu irmão. Segundo o número dos anos desse jubileu, comprarás o teu próximo, e segundo o número dos anos das messes, ele venderá a ti. Sendo muitos anos, aumentarás o preço, e sendo poucos, abaixarás o preço, porque ele te vende o número das messes. Não oprimas o vosso próximo, cada um, porém, tema o Senhor seu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os, assim habitareis seguros na terra. A leitura, opa, obrigado. Aí está a leitura do que diz sobre o jubileu. Como o povo devia de fazer a terra descansar em determinadas épocas, para que ela pudesse produzir com mais abundância. Então, tinha tempo marcado para a plantação, para a colheita e para o uso de tudo aquilo. Era coisa orientada por Deus para aquilo. E Jesus Cristo deixou de usar o que se usava no Velho Testamento e fez a sua própria análise do Novo Testamento. E o pastor vai ler essa parte bem conhecida de todos nós. Depois, o que nós pudermos dizer de cor, vamos dizer. Reverendo, por favor, leia a parte indicada pelo senhor aí. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Agora eu peço que todos vocês abram a Bíblia. Deve estar lá no quadro a leitura. E todos vocês vão repetir essa mesma leitura pensando nisto. Isto fala para mim. Isto é a lição que eu, Antônio Sperber, recebo hoje, dessa lição que está ali. Vá lá no meu coração. Todos nós vamos ler cuidadosamente o texto que está ali, pensando em nós e o que acontece para nós. É o que Cristo quer para nós. Vamos fazer a leitura, todos juntos. Bem-aventurados os humildes, porque bem-aventurados os mansos, porque
Entendemos bem o que significa a expressão bem-aventurado? Muito felizes. Bem-aventurado, muito felizes. Então, todos nós que lemos este texto, agora em conjunto, somos muito felizes. Porque Deus está conosco e a sua orientação dirige os nossos passos a cada momento. Nunca estamos sozinhos na vida. Deus está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Então nós somos bem-aventurados. Então aqui nós temos a lição muito gostosa para o início do nosso centenário da Igreja de Lindeia. É. Eu dei mais 50. Pelos nossos 50 anos de vida organizada como Igreja Presbiteriana de Lindeia. Quantas pessoas passaram por aqui como presbítero, como pastores, e entre elas estamos eu e o Marcelo. Tivemos a bênção de pastorear essa igreja boa, de homens e mulheres crentes, com uma boa safra e com uma boa mocidade, e uma igreja verdadeiramente cristã. Nós estamos aqui para glorificar o nome do Deus eterno, que Deus tem sustentado essa igreja com homens, mulheres e jovens cheios do poder do Espírito Santo e que tem realizado um trabalho maravilhoso. Não sei como está agora, mas possivelmente melhor do que nos tempos que eu tive a nossa mocidade. Que mocidadezinha gostosa, trabalhadora. Talvez hoje esteja até melhor. E então, como é a SAF, como é o PH, como é a escola dominical, nós temos uma igreja que vale a pena ser referência entre as demais igrejas presbiterianas, porque ela é um exemplo de uma igreja fortalecida na obra do Senhor. Por isso, nós devemos estar felizes e alegres de pertencer à Igreja Presbiteriana de Lindeia no seu cinquentenário. Isso viu? Nos seus 50 anos de organizados. E quantos passaram por aqui e já se foram? Mas Deus tem permanecido na nossa vida e nós estamos aqui glorificando a Deus pelo desenvolvimento desta igreja. Dia a dia, ela vai melhorando, vai crescendo e vai sendo a igreja responsável dentro do quadro das igrejas do presbitério, dentro da igreja do sínodo, dentro da igreja presbiteriana aqui em Belo Horizonte e Contagem. Vamos louvar a Deus pelo cinquentenário da nossa igreja presbiteriana, pelo exemplo de fé, de dedicação e de organização que está. Sempre tratou os pastores com muito amizade e respeito. Eu digo isso com respeito à minha pessoa, de como eu fui tratado. Você tem sido tratado mal? Não? Mais ou menos bem, né? É um conselho responsável, é uma junta diaconal responsável, são sociedades internas responsáveis. Não vou repetir todas elas, mas vocês sabem quais são. Aqui são a igreja que trabalha, que testifica e que proclama o nome do Senhor Jesus Cristo. A Igreja Presbiteriana de Lindeia é a igreja exemplar por esta região do nosso presbitério, onde nós vamos dar o nosso exemplo de fé. São 50 anos de vida
organização. Não posso falar. Hein? Até que falou. Organizacional. E aqui está a igreja vivendo para a glória do Senhor. E é sempre uma alegria estar aqui na igreja e rever as pessoas que testemunham do Senhor trabalhando com fé por aqui afora. Eu gostaria que, por favor, se levantasse aqui as pessoas da SAF. Não são as mulheres, não. São as pessoas da SAF. As mulheres que pertencem à SAF, por favor, colocasse de pé. O quê? Não, tá bom. Ela está perguntando se quer que põe suporte, não precisa não. Aí está a SAF, que trabalha com dedicação e amor. Que Deus continue abençoando essas irmãs, para que elas continuem sempre dedicadas nesse trabalho feminino da Igreja Presbiteriana Lindeia. Obrigado por poder sentar. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Agora eu gostaria que a UPH se colocasse de pé. Deve ser menor do que a SAF. Vamos colocar. Bem, aí estão os homens. Geralmente são menores, mas trabalham mais. Ninguém vai ficar com raiva não, mas os homens trabalham mais do que a mulher. Mulher fala mais, mas trabalha menos. Meus parabéns pela UPH. Agora nós beijamos a mocidade, que eu não posso nem planejar como é a nossa mocidade. Vamos ver a nossa mocidade de pé? Em pouca nossa mocidade. A maioria subiu. Tá bom. Meus parabéns à nossa mocidade. Pode sentar. E a igreja tem UPA? Quem é a UPA? Fica de pé aí. Meninada bonita, senhor. Deve ser trabalhadora. Meus parabéns para vocês, que Deus abençoe vocês. Agora, pode sentar? A OCP deve estar lá embaixo, né? Está, hein? Ela está lá embaixo. Mas obedecendo aqui um bom número de crianças. É uma igreja bem organizada, com todos os trabalhos funcionando e com um pastor dedicado. Se nós virmos o planejamento dele ali, quanto trabalho bom tem na sua mente e no seu coração para implantar na igreja, e não só isso na região. Ele está convidando outras pessoas da região para partilhar com ele das festas religiosas. Meus parabéns pela igreja neste cinquentenário. São 50 anos. Quando fizer um século, me faça o favor de me convidar de novo. Riram por quê? Tá bom. Então, meus irmãos, é uma igreja que tem sido muito abençoada, da qual eu tive a bênção de ser pastor 7 anos. Você está aqui quantos anos, Marcelo? Esse é o 11º ano. Então você já... Hein? Vai fazer 11 anos esse ano. 11, não é 11, não, né? 11 anos de pastor aqui, muito abençoado. E a igreja continua cada vez mais abençoada. E o pastor Rui está aqui também. Quem? O pastor Rui, o pastor da igreja também. É o Rui também, são os 2 pastores aqui. A igreja está com 5 pastores, né? 6 anos. Hein? Rui está 6 anos. Pois é, mas vocês estão com 3 pastores. Não, 2. E o Edson lá no... O Edson lá em... Aham. Só que ele é das missões nacionais. Pois é, mas estão da igreja. São 3 pastores da igreja, 2 aqui, que são fortes louvores no Senhor. Quem vê esse Rui dirigir um louvor aqui, dá graças a Deus. Ele tem jeito para isso.
canta bonito, toca bonito e dirige bem o nosso louvor. Parabéns, pelo seu trabalho. E o Marcelo tem 11 anos, né, filho? 11 anos pastoreando essa igreja. E essa igreja continua brilhando, porque é um poderoso servo de Deus que trabalha para servir ao Senhor com alegria. Então, a igreja de Lindéia hoje está de parabéns quando faz meio século. É isso? 50 anos. Um bom grupo que canta, um bom grupo que leciona a escola dominical e outros trabalhos da igreja. Tudo bem. Que Deus continue abençoando essa igreja para que ela continue sendo uma grande bênção nesta região. Agora, por acontecimento, eu vi uma coisa. Voltei os olhos para essa galeria e lembrei quando abriu o telhado ali em cima para formar essa galeria e choveu. E caiu chuva aqui os dentes, irmãos. Quem se lembra dessa história? Na escola dominical, correndo uma bica d'água aqui dentro. É? Quem se lembra disso, levanta das mãos. Uma porção de gente que lembra desse problema. Mas depois não ficou bonito, né? Ficou uma igreja abençoada. E aqui nós tivemos um pedreiro chamado José Laudilino, que eu amo, pelo seu trabalho e pela sua responsabilidade. Ele deve estar por aí. Lá está ele, né? Isso. E aqui estamos nós. Foi um conselho bom, um conselho concordado, e fizemos muitas coisas. Um dia nós fomos colocar uma placa ali na entrada, não sei se ainda está lá. O seu Elias saiu batendo na coluna. Aqui, aqui, aqui ou aqui? Eu falei, aqui. E não é que ele obedeceu? Aí está a placa no lugar que eu falei. E assim, meus irmãos, eu tenho a participação no trabalho dessa igreja, no trabalho de construção, no trabalho de orientação da UPH, SAF e das outras sociedades internas, e louvo a Deus pela bênção que Ele me deu de ser convidado por dar essa pequena palestra aqui no dia de hoje, pelo trabalho realizado pelo reverendo Marcelo. Se não for o melhor, é um dos melhores pastores que passaram por aqui. Que Deus continue abençoando esse jovem pastor, que ele possa continuar sendo como uma luz aqui nessa igreja, e ela seja a igreja responsável da igreja de Lindéia. Um bom conselho, uma boa junta diaconal, uma boa escola dominical, tudo boa. Que igreja abençoada por Deus. Meus parabéns à igreja de Lindéia. Amém? Amém. Isso. Portanto, meus irmãos, eu fui chamado para falar uma palavra aqui. Agora, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Pode fazer. Ninguém tem pergunta, Dilma? Senhor Elias. Pode fazer, senhor Elias. Gostaria de falar alguma coisa relativa ao meu paizão, porque quando o reverendo Antônio chegou aqui em 95, eu era presidente do conselho da Igreja Presbiteriana de Lindéia, fui várias vezes e tem sido ultimamente ainda algumas vezes, né? Então, eu surpreendi o conselho, o pastor. Foi uma surpresa o que eu fiz. No mês de abril, o reverendo Dom Noel estava com nós aqui, um bom pastor, ficou com nós aqui 3 anos. Então, eu vi que nós estávamos precisando de um pastor que tinha um pulso mais forte um pouco.
mão de ferro. Esse aqui é mão de ferro, viu? Mas só que eu não sabia que o espinho estava na minha carne. Eu estava olhando em outro lugar, pensando que eu espero que ia consertar aquilo ali, porém que o espinho estava na minha carne, né, reverendo? O senhor sabe muito bem o que eu estou falando, né? Estou falando reverendo Edson, viu, gente? Então, nós estávamos reunidos no salão lá em cima, falei com eles, com o conselho, com o reverendo Dom Noel, desci aqui na Maria e liguei lá para o reverendo Esperbe fazendo ele o convite. Ele falou, eu só vou dar essa resposta lá em outubro, viu? Eu pensei comigo, até setembro eu espero, antes de ser depois de setembro, não vai esperar mais não. Como é que eu vou arranjar pastor no fim do ano? Mas só que Deus deu a benção que ele aceitou, mês de julho ele passou aqui e aceitou o convite. Porém, só faltou uma parte da promessa dele que ele falou, eu não vou ser pastor do Lindéia, eu vou pastorear o Lindéia e jubilar no Lindéia, mas só depois nós mudamos de ideia. Era só isso, gente. Esse aqui é o meu paizão. Tudo que eu aprendi com ele. O Elias, no meu pastorado, sempre foi uma bênção. Ele sempre tinha a palavra certa. E às vezes nós topávamos. E geralmente ele ganhava. Graças a Deus, eu tive pastores como o seu, presbíteros como o seu Elias, diáconos bons nessa igreja. É uma igreja de pessoas trabalhadoras. O PH, a SAF, todos trabalham bem. E é uma alegria ter sido pastor dessa igreja de Lindéia. Acho que você também acha, né? Ele balançou a cabeça muito de levinho, mas deu para a gente notar que foi bom. Então, meus irmãos, a igreja de Lindéia tem os meus parabéns pelo conselho que a dirige, pelo diaconato que a dirige e pelas sociedades internas que ela dirige. Que beleza! Quantas maravilhas nessa igreja, neste povo de Deus que aqui está. Que Deus possa continuar abençoando a igreja de Lindéia. Amém? Amém. Nós queremos agradecer muito a Deus pela vida do reverendo Antônio Esperbe, que aceitou o nosso convite e veio trazer uma palavra especial, né, das bênçãos do jubileu, e ele faz parte dessa história tão bonita e a gente fica emocionado com a presença dele aqui. E eu quero dizer que há pouco tempo atrás ele estava lá em Pescador, plantando uma igreja presbiteriana, e nós tivemos 2 visitas da igreja. Uma, Eliane fez com o Simon, inicialmente, quando estava tudo começando, e no final, a igreja esteve lá na construção de uma nova igreja na cidade de Pescador. Pastor Antônio Esperbe saiu de Governador Valadares, foi para lá com a dona Ruth plantar uma igreja presbiteriana naquela cidade, que não tinha uma igreja presbiteriana naquela região, ele plantou naquela cidade. Né? Teve quase já com 90 anos. E agora ele já está com 92 anos, com essa alegria que ele tem em servir ao Senhor. E ele sempre lembra da nossa igreja com muito carinho. Todas as visitas que eu fiz à sua casa, ele sempre lembrando dos irmãos e da igreja, e sempre com boas memórias aqui da nossa igreja. E é uma alegria, nesses 50 anos de história da nossa igreja, ter um pastor já com seus 92 anos, mas alegre servindo ao Senhor e presente aqui conosco nessa celebração do Jubileu de Ouro da nossa igreja. Quero convidar o conselho para que possa vir aqui à frente. Nós estaremos orando, agradecendo a Deus pela palavra que o pastor Antônio trouxe aqui ao nosso... Kelly quer falar também? E eu convido o conselho para que possa vir aqui à frente, para que a gente possa orar com o pastor Antônio Esperbe. Transmita para os seus irmãos alegria, né? O Alberto, que é pastor também. Eu vou estar pregando agora, sábado, na igreja dele, no aniversário. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana Memorial. E que Deus esteja abençoando as demais irmãs, né? O Alberto e as irmãs também. Que Deus abençoe vocês a cada dia, no nome do Senhor Jesus.
Eu quero só lembrar, irmãos, que o reverendo Antônio, quando eu começo a falar, falha, ele tinha gotas de sabedoria. Gotas de sabedoria que a gente tinha aqui na escola dominical, não sei se os irmãos lembram. E ele tinha algumas questões para fazer a gente gravar as coisas. Né? Então, ele falava assim, o que é o amor? Alguém lembra como que ele falava o que era amar? Amar. Proporcionar o bem-estar do outro, sem esperar dele recompensa alguma. Então, algumas coisas que ficam, tá, pastor? Quando ele também falou de Deus ser três, né, em uma pessoa, ele usava água, estado sólido, líquido e gasoso. Então, essas coisas marcam. 3 pessoas, eu falei 3 deuses? 3 em 1. 3 pessoas, Então, tá bom, isso mesmo. Mas marcou, então a gente aprende, né? Então, isso é muito didático e fica. E marcou também meu casamento, tá, pastor? Agradecer. A Bíblia fala, quem honra, honra. Trouxe o marido para mim. Deus abençoe. Vamos orar, irmãos, vamos ficar em pé. Agradecer a Deus, uma bênção, temos o pastor Antônio aqui conosco nessa manhã. E louvar a Deus, porque Ele que tem conduzido essa igreja durante esses 50 anos. E vamos agradecer ao Senhor, ter esse coração grato pelo que Ele tem feito por nós. Feche teus olhos, agradeça a Deus. Deus Santo, nós te louvamos nessa manhã pela Tua palavra, pelo jubileu dessa igreja, por caminharmos, Senhor, neste mundo e sabermos que não estamos perdidos, mas o Senhor está nos reunindo e reunindo o seu povo para levar até um dia onde estaremos todos juntos com o Senhor eternamente. E enquanto estivermos aqui, nos dê a força, Senhor, para servir ao Senhor com alegria, para levar a Tua palavra, para entender que o trabalho na Tua obra não é em vão, mas que o Senhor tem visto cada coisa, cada ensinamento, cada memória nossa, cada história contada, cada momento que nós vivemos, e o Senhor está conosco, nós te louvamos, somos muito gratos nessa manhã. Continue abençoando o pastor Antônio e toda a sua família, em nome de Jesus, abençoando esse conselho, essa igreja, todos os irmãos, para que a tua palavra seja levada a tantos outros lugares, como levamos hoje também através da mídia social. Louvado seja o Senhor, é a tua obra caminhando mais e mais, e o Senhor nos abençoando a cada dia. Nós te agradecemos, Deus, pela tua bondade, por todas as coisas que você tem feito, em nome de Jesus. Amém. Amém.